Olá, eu sou Pilar, atuo como professora no Instituto Federal de Brasília e tenho a honra de estar na coordenação institucional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID do IFB. O PIBID é um programa, como o próprio nome já diz, de iniciação à docência, mas o que quer dizer isso? A ideia é que a gente possa, por meio desse programa, formar professores e professoras a partir dos cursos de licenciatura das universidades brasileiras, universidades e institutos, né? Instituições de ensino superior, que tenham não só o rigor teórico, metodológico, que sejam estudantes de excelência, né, nos cursos superiores, mas que também tenham a vivência. Então, a ideia central do PIBID é que não é possível ser docente apenas com o trabalho teórico. É necessário ter vivência efetiva dentro do ambiente escolar, especialmente na educação básica, para desenvolver ferramentas que possibilitem o exercício pleno de uma docência responsável, que valide os direitos humanos, que defenda os direitos humanos, que seja uma docência antirracista, que seja uma docência pela igualdade de gênero, que seja uma docência que esteja respaldada, né, assentada nos avanços tecnológicos, nos avanços científicos, que busque ir além do senso comum, tendo então método, tendo técnica para esse exercício da docência. Por isso a importância do estudo, né, das teorias, mas triangulando com a vivência efetiva, real, concreta em sala de aula. Não só em sala de aula, no chão de sala propriamente dito, mas em todos os espaços que um professor habita, né? Para realizar o seu fazer docente. Por exemplo, saber o gosto que o cafezinho da sala dos professores tem, entender quais são as dinâmicas sociais que acontecem ao redor desse ritual quase de tomar o café no intervalo entre as aulas. Que tipo de conversas um professor tem com o outro nesse espaço e como que essas conversas podem contribuir para que a gente resolva problemas, por exemplo, eu estou com aquele problema com aquela turma específica, como que eu resolvo isso? Eu desenvolvi dessa forma, aí o outro professor contribui também nessa coisa mais informal, ou num conselho de classe em que, de fato, a gente vai avaliar, né, e trocar ideias quando é um conselho de classe intermediário, entender o que está acontecendo com a turma, quais adaptações são necessárias, quais projetos podem ser implementados, um trabalho coletivo, enfim. Igualmente, nas reuniões família-escola, né, a gente não tem nenhuma matéria nas instituições que ensinem a lidar com as famílias, ensinem a incorporar as famílias ao conjunto de atores que precisam estar alinhados para que a educação ocorra, né? Então, quando a gente olha para a Constituição brasileira, a educação é função do Estado, da família e da sociedade. Então, esse diálogo mais amplo só vai acontecer efetivamente no ambiente escolar. Né? Não tem como a gente emular isso numa aula de teoria, né? No cuspigis ali, no dia a dia da sala de aula da instituição de ensino superior. Então, vejam que o estudante, ele passa de ser um estudante licenciando a ser efetivamente um professor em formação, por meio do PIBID. Bom, esse é o grande objetivo do PIBID, é formar professores de excelência a partir da triangulação da realidade escolar com os cursos superiores. Nesse sentido, essa triangulação ela também acaba abraçando o que a gente vai chamar de escola parceira e o professor supervisor. Então, para que o PIBID ocorra, a gente precisa de 4 grandes atores, tá? O primeiro somos nós, coordenadores institucional e de área, que atuamos como professores nos cursos, né, nos institutos de educação superior, nos cursos de licenciatura. O segundo ator é o professor supervisor ou professora supervisora, que é um professor de educação básica, que está em regência, ou seja, um professor que nesse edital agora é obrigatório que seja um professor efetivo, em função das diretrizes da CAPES. E esse professor supervisor, ele vai abrir as portas não só daquilo que eu falei, dos espaços da docência, né? Então, não só da sala de aula propriamente dita, mas todos esses espaços escolares, até mesmo, por exemplo, a festa junina que a escola vai organizar, que também integra as atividades
letivas, né? Porque vai implicar uma série de saberes que só podem ser realizados na elaboração de uma festa comunitária, como é, por exemplo, a festa junina. Então, esse professor supervisor, ele atua como um guia, como um mentor que vai acompanhar os bolsistas de iniciação à docência no âmbito da realidade escolar. Para o exercício dessa função, a gente tem uma bolsa de R$ 1.100 por mês, que pode ter a vigência de até 24 meses ou até mesmo ser prolongada a partir do momento em que a CAPES for avaliar o nosso programa. Nesse momento agora, a gente está com um edital aberto para selecionar os professores supervisores. A carga horária, né, de trabalho é de 10 horas semanais, sendo que essa carga horária ela pode ser distribuída entre ações no âmbito da sala de aula mesmo, então aquele tempo que está em sala de aula já vai contar como atividade do PIBID, se estiver em acompanhamento com os professores em formação, ou seja, com os licenciandos, bolsistas de iniciação à docência, e também haverá a necessidade de reuniões, atividades formativas, algumas coisas de capacitação por meio do EAD, para que a gente esteja todo alinhado. Então vejam que o PIBID ele é genial, porque ele não busca apenas fortalecer a formação inicial docente, mas também promover a formação continuada dos professores supervisores, mas também contribuir com a realidade escolar, porque à medida que a gente tem um programa como esse funcionando numa escola, a realidade escolar ela pode ser muito aprimorada, ela pode ser transformada a partir das ações que os bolsistas de iniciação à docência vão realizar no contexto daquela escola, desse programa. O terceiro ator, que eu já falei bastante, é o bolsista de iniciação à docência, que necessariamente tem que ser um estudante, no caso da gente, do Instituto Federal de Brasília, de um dos cursos de licenciatura. Às vezes o pessoal fala, por que não tem PIBID para tecnólogo? É porque o PIBID é docência, né? É voltado para a educação, né? Voltado para a formação docente. Então, necessariamente tem que ser no curso de licenciatura. Pois bem, então tem que ser um estudante ou uma estudante de um curso de licenciatura do nosso instituto. Tem que estar devidamente matriculado, cursando um mínimo, né, de disciplinas e ter êxito nessas disciplinas. Além disso, tem que apresentar uma contrapartida de trabalho. Novamente, são 10 horas de trabalho que o bolsista realiza. E aí vocês perguntam, você falou tanto de bolsa, qual é o valor dessa bolsa? Pois bem, para o professor em formação, para o nosso bolsista de iniciação à docência, a bolsa é de R$ 700 mensais. Também podendo chegar até 24 meses ou mesmo ser estendida, né, a depender da avaliação que a CAPES faça do nosso programa. E o bolsista, então, ele vai atuar nessa escola parceira, junto com o professor que vai supervisioná-lo. Esse trabalho, essas 10 horas semanais, elas são divididas, de modo que metade delas seja no contexto da escola, por exemplo, num conselho de classe, ou observando a atividade do docente, enfim. E a outra metade é também de planejamento, estudo, formação, reuniões com a equipe, entre outras atividades que a gente tem, tais como seminários, né? Eventos acadêmicos, nos quais a gente vai não só nos formar, mas também apresentar os resultados daquilo que a gente estiver desenvolvendo ao longo desse programa. Qual vai ser, então, a atuação desse bolsista? A ideia toda do PIBID é que a gente consiga ir de um polo menos autônomo até um polo mais autônomo desse professor em formação. Então, o professor em formação ele vai começar a sua jornada no PIBID fazendo observações silenciosas da realidade escolar. Então, ele vai entrar observando, entendendo quais são as dinâmicas sociais, qual é a cultura escolar. Ele vai fazer leituras sobre aquela realidade escolar, então vai estudar em profundidade o currículo e movimento do Distrito Federal, o PPC da escola, vai analisar o plano de ensino, né, do professor supervisor,
vai investigar, por exemplo, os dados daquela região administrativa da Codeplan, entender quais são as questões demográficas, qual o grau de letramento daquela comunidade, se há problemas de alfabetismo, enfim. Existem vários aspectos que, num primeiro momento, o bolsista vai mapear, fazendo o que a gente chama de mapeamento etnográfico. Num segundo momento, o bolsista, junto com a sua equipe, vai elaborar um plano de ação a partir dos resultados dessa observação. Então, o bolsista vai observar, teve esse gargalo aqui, teve esse desafio que eu acho que o programa pode contribuir. Então, por exemplo, estudantes que têm pouco letramento científico na física e acham e não conseguem a abstração necessária para entender aquele conjunto de fórmulas. Então vamos pensar em atividades práticas. Um exemplo, vamos fazer uma oficina de observação do céu noturno, vamos levar os meninos para ver as estrelas, ou trabalhar com experimentações de outras ordens, enfim. Esse é só um exemplo dos vários possíveis. E aí esse plano de ensino, esse plano de ação, perdão, vai ser elaborado em conjunto com o professor supervisor e os outros membros da equipe daquela escola parceira, sob a coordenação do coordenador de área. A partir desse plano de ação, haverá a previsão, como eu disse, de oficinas, de atividades, sempre em codocência com o professor supervisor. Então, diferente de uma monitoria, diferente de um estágio em que o bolsista, em que a pessoa que está estagiando, né, em que o estudante e o professor de formação fica sozinho, acaba realizando atividades de regência plena, o PIBID é diferente. O PIBID é a iniciação à docência. Então, todas as estratégias vão ser em codocência, ou seja, uma docência compartilhada, uma docência conjunta, uma docência em companhia. Eu tenho certeza que esse vídeo está chegando também para professores já formados, então vamos imaginar como foi difícil para a gente estar em sala de aula sem ter tido essa vivência antes, né? Mesmo fazendo estágio, é muito assustador quando a gente entra em sala de aula e tem que lidar com tantos elementos distintos que compõem o que é a realidade escolar. E o PIBID, ele possibilita, então, ao estudante estar sempre acompanhado, ter sempre um olhar solidário que o auxilie nesse processo, né, de formação, de aquisição de conhecimentos práticos, enfim. E é essa pessoa, essa figura do supervisor que é central, que é o professor de educação básica, né? Depois desse momento de uma estratégia de codocência, em que o estudante é menos protagonista e o professor supervisor é um pouco mais protagonista, esse jogo vai virando, até que no final do programa, a nossa ideia, a nossa expectativa é de que os estudantes de iniciação à docência, né, os bolsistas de iniciação à docência, possam realizar de forma mais plena o que seria a regência. Então, elaborar um plano de aula dentro do escopo das aulas daquela disciplina, do que já está previsto no planejamento inicial do professor. Então, o estudante passa a ser protagonista daquela realidade de sala de aula. E aí, o professor supervisor ele vai para o polo da observação, mas sempre acompanhando. Então, a gente vai de um polo menos autônomo até um polo mais autônomo do que seria a docência. Por fim, eu comentei, tangenciei, mas um quarto ator que é fundamental nessa equação toda do PIBID são os estudantes de educação básica, os estudantes das escolas parceiras que vão ser atendidos pelas ações do PIBID. E a gente teve resultados incríveis em 2022-24, na nossa última edição do PIBID, em que, por exemplo, um dos estudantes da escola, né, que foi atendida, que não tinha muito interesse nas disciplinas, estava meio frustrado com aquilo, pelas ações do PIBID se encantou com o universo da física, se engajou no estudo sério, passou pelo Enem, passou no curso de física da nossa instituição e hoje é colega dos professores de formação, dos bolsistas de iniciação à docência que estiveram com ele na escola. E então é muito bonito ver essa trajetória, né? Que
o estudante da educação básica ele vai poder ter acesso a outras perspectivas que estão sendo desenvolvidas, ponta de lança, né? Ciência de ponta mesmo, da instituição de ensino superior. Então, tudo aquilo que a gente está trabalhando cientificamente, enfim, vai alimentar as ações que vão ser empreendidas com esses estudantes. E assim a gente vai poder contribuir para o aprimoramento das práticas de ensino-aprendizagem na realidade escolar, dando essa contrapartida de trabalho. Afinal de contas, a escola parceira, ela nos dá muito, que é o espaço para a gente poder estudar, se formar, enfim. E a gente tem que devolver, então, essa contrapartida. Então, a gente tem aí 4 grandes atores, né? Que são os coordenadores, professores da instituição de ensino superior, os supervisores, professores de educação básica, os bolsistas de iniciação à docência e os estudantes das escolas de educação básica atendidos pelo programa. Esse é o desenho geral do PIBID.